Saudações, Oi, pessoal. eu tô aqui com a Júlia. É o seguinte, eu tenho aqui no canal dois vídeos falando sobre infelicidade, os índices de infelicidade feminina. É uma coisa que eu abordei bastante aqui no canal. Um desses vídeos sobre infelicidade feminina tem bastante visualização, né? E eu acho que é um assunto que eu não esgotei. E assim, essa semana eu ouvi, né, até mostrei para ela, tem um canal que chama, em inglês, que se chama Better Bachelor, né, que é de um solteirão convicto, né, sei lá, um MGTOW, né, mas ele se coloca como bachelor, né, um solteirão, que é o termo mais utilizado, assim, há décadas, né, esse negócio de MGTOW é muito novo, é um solteirão convicto, né. E ele estava apontando ele apontou mais de um artigo, né? E ele fez uma reflexão que eu acho que faz muito sentido. Ele falou o seguinte: olha, tudo bem, os homens não são perfeitos, os homens também pedem seus divórcios, pedem separação e tudo mais, mas você não vê na sociedade alguém batendo palmas ou alguém encorajando, ou mesmo, assim, você não conhece, eu mesmo não conheço, assim, algum cara que vira e fala assim: não, minha esposa é perfeita, minha mulher é perfeita, tudo certo, tudo maravilhoso, eu tenho filhos lindos e tudo mais. Mas quer saber? Vou me separar porque eu quero ir buscar uma coisa melhor, né? Você não tem esse tipo de... Você não vê artigos falando sobre isso, você não vê... não é o comum, não é o mais comum. Mas, já para as mulheres, entre os blogs femininos e as revistas que falam, né, assim, essas conselheiras, né, life coach, né, como que se traduz life coach? A gente fala coach mesmo. A gente Em fala coach em português, né, Uhum. que seria assim, uma tutora de vida, né, A gente usa coach, é, né? uma Agora que tá na moda, né? Devia Tá ser na moda de coach. coach, né? Mas assim, É. é um tutor, né? Uma pessoa que dá dicas sobre a vida, né? Que faz uma mentoria sobre a vida das pessoas. E ela se coloca nessa posição, né? Escreve numa revista grande e aí ela escreve um artigo. Tem um artigo que eu posso até colocar aqui embaixo depois, né? Mas nesse artigo ela fala assim: olha, tudo bem, só porque o seu marido é bonito, elegante, um bom pai, um cara que chega junto, né? Um cara que tá sempre Só ali, qualidade. presente, só por causa disso tudo. Mas se você já não sente mais aquele entusiasmo por ele, né? Por que ficar junto, né? Mesmo que ele seja um bom pai, vocês têm uns filhos pequenos para cuidar e tudo mais, né? Aí ela fala assim: você não deve se conformar com a segunda opção, né? Você não deve se conformar com a segunda opção, né? Se você só se enxerga, eu sei que dá medo, mas se você só se enxerga você tem que almejar sempre o melhor, ou seja, hipergamia, né, lá em cima e predando em cima da hipergamia das mulheres e aconselhando elas, não, se divorcia mesmo, vai, se separa mesmo, tudo mais, né? E aí eu vi esse artigo, né? Depois, né, esse vídeo do Better Bachelor, ele comenta sobre um outro artigo de uma carta que uma moça mandou para um desses blogs femininos em que ela fala justamente disso. Não, olha, tá todo mundo devastado, né? Tipo, seguir esse conselho, né? E tudo mais. Tá meu ex-marido tá devastado, as crianças também estão devastadas. Até o cachorro. Até o cachorro que ficou comigo só quer saber do meu marido. Tá com saudade do Tá com saudade. Então, assim, tudo isso para sentir as borboletas, né, no estômago de novo, né? Porque o cara é lindo, maravilhoso, mas ela falou assim: mas eu não me sinto mais atraída por ele intelectualmente, então comecei a olhar para outros homens no mercado de trabalho, né, e tudo mais. E aí ela, né, vira e fala assim: mas então por que eu tô tão infeliz, né? Tipo, tudo bem, eu decidi que era isso que eu queria e agora por que eu tô tão infeliz? E a guria continua, é uma outra louca, né? Ela mandou essa carta para uma outra louca de uma outra revista, revista online, né? E a outra louca falando assim: não, mas é isso mesmo, eu sei que dá essa insegurança no começo, mas vai fundo, né?
E aí, mas isso quando a gente vê num blog em inglês e tudo mais, né? É uma coisa. Só que nós nos deparamos, a gente estava conversando, eu estava comentando, eu tenho um canal no YouTube e eu comento sobre esse tipo de coisa, né? E aí eu tenho reparado na reação das pessoas, né? Tava comentando com uma pessoa numa loja, né? Lojistas e, assim, mulheres normais, mulheres na rua, que você tá com quem você está conversando, numa loja de sorvete, né? E numa pessoa que vende churros ou pastel, eu comecei a colocar para fora a seguinte estatística, falando assim, mas você vê, né? As mulheres encorajam muito, né? No salão de cabeleireiro, minha mãe teve um salão de beleza, né? E aí eu comentando assim, as mulheres, elas se encorajam muito a se divorciar, a se separar. O mundo convence de que tem muita coisa boa lá fora. Só que a estatística é que, assim, 60%, 80% dos divórcios são pedidos pelas mulheres. Só que quando você vai perguntar para essas mesmas mulheres que se divorciaram, 5 anos depois, a maior parte delas, quando isoladas, né? Assim, se você perguntar para elas isoladamente, não num grupo, se você perguntar num grupo, ela nunca uma fala que está arrependida. Mas isoladamente, quando você vai atrás de peer research, né, de uma pesquisa séria, em que você dá o anonimato para as mulheres e pergunta, e aí, você está satisfeito com o seu divórcio? A grande maioria, 5 anos depois, já está arrependida e gostaria de voltar para o marido, e o marido não quer mais saber. Inclusive, isso que você estava falando, Rafael, é uma coisa interessante, porque hoje em dia a gente tem a coisa das redes sociais também, né? E eu sinto que a gente tem 2 tipos de convivência. Uma das redes sociais, talvez 3, né? É que talvez a mídia não seja bem uma convivência, né? Mas a gente tem algumas fontes de informação. A gente tem a nossa convivência super controlada, né, das redes sociais, você mesmo controla com o que você vai ver, né? Então não é um lugar que você vai ter um termômetro da sociedade, né? Exatamente. A gente tem a mídia também, que faz um péssimo trabalho de dar essa informação, e a gente tem essa prática de você conversar com as pessoas que é o clube da Luluzinha. No particular, né? Não o clube da Luluzinha. É uma prática que as pessoas fazem pouco, né? Porque o clube da Luluzinha seria muito parecido com o que a gente faz na rede social. Não, é porque eu não concluí o que eu estava dizendo. Porque o que eu ia dizer é o seguinte, que as mulheres, que assim, e aí o que eu achei interessante é de comentar isso, de passar essa estatística para as pessoas, certo? Para homens e mulheres. É isso que eu tenho feito nos últimos tempos. E ter recebido de feedback, e isso que eu queria concluir antes de passar a bola para você, é o seguinte, que o que eu tenho recebido como feedback é justamente que, sim, não, é verdade, é isso mesmo. Eu me separei, né? Então, por exemplo, eu perguntei para vi um rapaz que virou para mim e falou assim, eu entrei com a, como é que é? A gente entrou num acordo. Na separação. Ela entrou com a bota e eu entrei com a bunda, né? Ela entrou com o pé, eu entrei com a bunda. Ela entrou com o pé e eu entrei com a bunda, né? Ele falou, não, mas é brincadeira e tudo mais, né? Aí foi curioso porque eu falando isso pra ele, comentando disso pra ele, mas é recente o seu divórcio, então você sabe que, estatisticamente falando, a maior parte dos divórcios são solicitados pelas mulheres, 5 anos depois a maior parte dessas mesmas mulheres estão arrependidas e gostariam de voltar atrás na sua decisão. Aí, a estatística, o mundo inteiro, tá? E aí eu achei curioso que a moça que estava ouvindo, né? Eu falei, o duro é que às vezes o homem não quer saber mais de voltar. E aí a moça que estava ouvindo virou e falou assim, é verdade. E eu pedi, foi exatamente isso. O mundo me convenceu que ia ter muita coisa melhor e eu me arrependo, que eu gostaria de voltar pro meu marido, mas acabou, né? E aí falou assim, nossa, tipo, ela comentou que eles se conheciam desde a adolescência, ficaram 15 anos juntos, aí vem aquela imagem de que você vai conhecer um monte de homem maravilhoso, um monte de gente maravilhosa, que você vai ganhar um mundo se separando, se divorciando, e aí você não acha nada disso, e depois você vira e fala assim, puxa, agora eu tô sozinha, né? E aquele cara que era legal, bacana, que não tinha problema nenhum, puxa, né? Então é isso. Essa é a parte que eu queria colocar pra frente. E aí, assim, minha ideia para esse vídeo é que eu já tenho, no passado eu falei muito sobre essa questão de infelicidade feminina e de felicidade feminina e dos rumos da sociedade. E eu queria uma perspectiva feminina. Então eu gostaria de que, assim,
as suas observações assim, de tudo com relação a tudo isso e o que você tem visto e sobre isso. Lógico que eu quero que você vá acrescentando, né, e colocando, porque você sabe que você tem o conhecimento mais teórico, né, Não, eu as só sou... nomenclaturas, essas coisas. Mas o que eu acho interessante apontar para começar, né? Não, vai parecer que eu tô fugindo um pouco do tópico, mas não é bem assim, né? Então a gente tem diferentes maneiras de interagir com o mundo, né? Como eu estava falando. A gente tem a mídia, né? Que dá informação pra gente. A gente tem as nossas convivências nas redes sociais ou nos grandes grupos, né? Você se encontra com muitas pessoas, todas ao mesmo tempo e tal. Ou a gente pode conversar com as pessoas na rua, às vezes desconhecidos, e em particular, né? E isso é uma coisa que eu não acho que muita gente faz, né? Eu realmente acho que as pessoas se sentem, pelo menos numa cidade de São Paulo, né? Eu acho que eu e o Rafael, a gente tem isso em comum, a gente é do tipo que puxa papo com qualquer um na rua, né? Eu converso bastante, de fato. Né? E você, nesse contexto, a pessoa não te conhece, então ela tá à vontade para dizer coisas que talvez ela não dissesse para outras pessoas, né? E ela não tá num grande grupo, ou numa rede social, por exemplo, né? Em que você tá exposto à opinião dos outros imediata, né? Você tá... Familiares, né? Ou familiares. Porque é muito comum você ouvir, né, as pessoas falando assim, minha família... Aquela história, mãe, tia, irmã e prima, pelo visto, são as maiores vilãs que existe nesse quesito de relacionamento. Porque sempre tem alguém pra virar pra você e falar assim, você merece coisa muito melhor. Você merece, esse cara aí... Isso, na verdade, é porque essas mulheres diriam a mesma coisa para uma amiga também. Elas diriam, simplesmente um modus operandi, aparentemente, que é comum agora, né? Então, só para concluir, eu até encorajo todo mundo a sair fazendo mais isso, né? Porque é a maneira mais fácil de você saber mais próximo da real, né? O que as pessoas estão fazendo, né? E você vê, essa moça, ela se sentiu à vontade para se abrir ali naquele momento, ela não conhecia a gente, ela viu que eu não ia ser... eu estava ouvindo tudo que o Rafael tinha para falar e eu não protestei, então ela viu que eu não ia ser... uma pessoa que ia contra, né, qualquer coisa que ela dissesse nesse sentido, né? Então acho que ela se sentiu à vontade, mas muitas vezes a gente num grupo não se sente à vontade, ainda mais porque a mulher é um ser muito social, né? A gente, como é que você fala? A gente usa a interação social para entender a realidade também, né? Então, para nós é um momento crucial ali a interação do Clube da Luluzinha, né? Ela é um momento delicado para a mulher, né? Não é de fato um lugar que você, às vezes, e eu vou dizer por mim, que eu não me sinto às vezes muito confortável, né? De comentar isso com outras mulheres. Então, eu geralmente quando eu faço algum comentário, eu faço para uma amiga, quando eu estou em particular, num grupo pequeno, quando eu sinto que não vai ter aquilo não vai gerar uma certa ansiedade ou agressividade ali no grupo, né? Mas assim, talvez isso seja uma coisa minha, mas eu não percebo, eu geralmente percebo que as mulheres quando estão dentro do grupo, elas realmente estão buscando se conformar mais do que se destacar ou se, né? Existe assim essa busca talvez para estar mais ali de acordo, né, com o que está sendo dito, você talvez não se expor. Então eu acho que essa é a coisa do Clube da Luluzinha, né? Então e aí vai para a família, né? Essas mulheres elas só estão fazendo dentro da própria família o que elas estão fazendo nos grupos, né? Eu só gostaria de comentar assim, porque eu falo de família, porque é o que as pessoas falam. Então, se você conversa com essas pessoas, assim, como eu falei, né? Uma atendente numa loja, numa lojinha de churros, né? Numa sorveteria, você para perguntar, né? Então, por exemplo, tem uma moça aqui que ela abriu uma loja de churros, né? Com um namorado. Mas ela falando na cara e na coragem, né? No sonho dela de ficar com um namoradinho. E assim, super novos. Eu olhei pra ele e falei assim, gente, mas esses dois não devem ter... Eles não têm 18 anos, né? Parece. Acho que tem. Eles devem ter, porque senão eles não poderiam ter um negócio que nem ele. Não, meu namorado já tinha um negócio. Não. Mas você para olhar e fala, nossa, mas é muito novinhos, né? Mas você vê, você dá a oportunidade para a pessoa desabafar, esse é o seu ponto. Fala, puxa, né? Mas sim, né? Poderia
né, ter um pouco mais de apoio, né, de apoio não de dinheiro, né, mas de apoio assim, né, de certo, de emocional mesmo, né, do que a gente está fazendo, dessa tentativa de ficar junto, desse sonho, né, e tudo mais, né. Então é por isso que eu falei da questão, porque assim, são as pessoas mais próximas, né, então é aquele negócio de, puxa, se aquelas Você pessoas não que quer estão... ser julgada. Às vezes você sente que você vai ser menos julgado por uma pessoa que não te conhece do que pela sua família, que tá ali próximo acompanhando a sua história, Não, né? mas também tem uma outra coisa que meu pai sempre falou, que assim, que no geral as pessoas são carentes de conversa na cidade, né? Então que na cidade a gente tem muito pouca oportunidade de conversar, né? Principalmente quando você tá o dia inteiro numa loja de roupa, por exemplo, você não vê nada. Hoje em dia, tudo bem, você ainda tem o celular, mas você não tá conversando, você não tá interagindo com pessoas, a não ser que você esteja atendendo alguém. Às vezes você passa o dia inteiro sem falar com uma alma ali, né? Então, entende o que eu tô dizendo? Mas qual que é o problema, né? Por que a gente tá falando disso? Porque eu já tive pessoas me dizendo, né? Ah, mas o que parece um contrassenso também. Se as estatísticas já apontam que a maior parte das mulheres se arrependem, por que elas continuam, quando elas estão nos grupos, quando elas estão no salão, por que elas continuam incentivando umas às outras a tomar o mesmo caminho, né? Então eu sinto que assim, se você vai dizer pra mim, não, eu nunca ouvi uma mulher falar que se arrependeu. Então essa estatística está errada. Se você já conversou privadamente, pessoalmente, deu a chance para a pessoa se desabafar sem sentir que você vai ficar lá julgando ou você vai falar que ela é fracassada porque ela está infeliz, né? E você já deu essa oportunidade? Você já teve esse tipo de conversa? Porque você pode afirmar as estatísticas estão erradas, mas se você realmente só está em rede social ou em grandes grupos, talvez você não tenha Tem isso também, acesso. que eu, geralmente, quando eu converso com as pessoas, eu primeiro coloco falar, a minha tese é essa, mas minhas estatísticas é essa, o que você acha? Né? E aí parece que existe, e assim, também tem aquela percepção dos outros, né? Eu acho que é verdade, sim. Por quê? Porque eu conheço um monte de gente e elas são tudo assim mesmo, é verdade. Elas não admitem, mas são, certo? Então você ouve essas coisas, principalmente das meninas mais novas, eu acho. Que é aquele negócio, ó, é verdade sim, olha, fulano, ciclano e beltrano não dão o braço a torcer, mas eu vejo, mas é assim mesmo, né? Por isso que eu tô tentando fazer isso com meu namorado. Entende? E eu falo isso porque é a minha experiência particular. Então eu frequento salão, né? Eu frequento grupos, eu vejo as redes sociais. E de fato, quando você vai conversar privadamente com mulheres que passaram por isso, né? Meninas que terminaram com o primeiro namorado, por exemplo, porque achavam que precisavam ter mais experiências. Quando você aborda isso e você, eu não sei se essa é uma filosofia correta, quando você dá essa deixa, muitas vezes elas falam, eu realmente não sei se eu fiz a coisa certa, porque realmente eu gostava muito dele. Se eu pensar hoje, Você eu sabe que realmente tem uma outra gostava dele, eu gosto estatística que dele eu até comento hoje. menos, que é a seguinte, que a maior parte das pessoas aí são homens e mulheres. Sentem, se você parar pra perguntar, se você pudesse voltar no tempo, assim, e ficar com seu primeiro ou primeira namorada, muita gente fala com muito carinho e tem com muito carinho essa lembrança. Fala assim, olha, não, acho que realmente melhor do que aquilo eu nunca tive. O primeiro namorado, a primeira namorada. Então existe essa história, né? Tem esse negócio. E é claro que tem as pessoas em quem o viés, né, tá tão arraigado que ela não vai admitir para ela mesma. Não, Né? não, também não. tem essas pessoas. Não, mas aí também tem aquelas pessoas que realmente... E tem os 20%, sei lá, quantos por cento que são a exceção, né? Tem. É aquele negócio, toda vez que você vira e fala um negócio desse, mas eu sou divorciada, me separei para procurar uma coisa melhor e nunca achei nada, mas eu sou muito feliz, ou eu achei uma coisa muito melhor. Em alguns casos vai ser verdade, em outros casos vai ser só... Então, mas a questão é, sim, o que você me fala assim, tá, bacana, legal, é bom saber que existe, né? Não tem sido minha experiência, assim, de perguntar para as pessoas, né? Exceto aquelas que estão muito na rage, assim, sabe? Que ainda estão muito recente, muito, né? Ainda não passando por... Muitas viram e falam, não, olha, porque eu também tem aquele negócio, se você estivesse dando esse conselho para alguém mais novo, uma menina mais nova, você acha que é legal esse conselho e tudo mais? Então é assim que eu tenho abordado. Tem uma outra coisa que eu gostaria de conversar sobre essa dinâmica de casal, né? Que é o seguinte,
Porque a gente fala muito de, tá bom, esses são os índices, essas são as estatísticas, muito fácil falar pro casal ficar junto. Mas como que faz isso, né? Então eu estava assistindo um vídeo do Tim Gordon, o Tim Gordon e a Stephanie, que é a esposa dele. Eles têm, é um casal católico lá nos Estados Unidos, eles estão casados há 15 anos e têm 6 filhos, certo? E aí eles deram, né, fizeram um vídeo recentemente sobre dicas, né, para Casais. casais no geral. E teve uma coisa muito interessante que ele falou, que eles falou assim, que eles falaram, né, que é muito complicado quando você vê a perspectiva católica, né, de, por exemplo, é a mulher que tem que aceitar, né, senão o casamento é inválido, tudo mais, tudo bem, beleza. Uma vez estabelecido o casamento, alguém tem que ter a palavra final. E a Bíblia estabelece que esse alguém é o homem, né? E a igreja, e essa é a posição, né, do homem no relacionamento. Não que ele não deva ouvir a mulher, mas é o homem. E aí eles estavam comentando de como é difícil quando você colocar isso para a sociedade e a sociedade entender que assim, é só uma questão de, tá bom, existe uma discordância, como é que você resolve essa discordância, né? Como é que, tipo, cada um quer ir para um lado, né? No geral, uma vez que já se estabeleceu, por exemplo, é claro que tem aqueles casos em que, obviamente, a mulher, não sei, o homem é desregrado com, você dá um dinheiro na mão dele, ele vai lá e gasta tudo com um jogo com pinga, lógico, você não vai dar dinheiro na mão dele. Mas num casal que é equilibrado, intelectualmente ali tá certo, estão ali, um par do outro. Tem que ter uma maneira de resolução, né? E essa maneira de resolução é colocada dessa maneira, até por questões que remetem ao pecado original e à natureza de pergaminho e tudo mais, né? Enfim. E aí eles estavam comentando sobre isso e ela estava comentando que ela veio de uma família feminista, né? E ela falando assim, sempre foi muito difícil, principalmente no começo, fazer com que os minhas familiares, né? Minha mãe, né? Entendessem essa dinâmica, né? Porque naturalmente elas veem, né, e começam a falar, olha, mas você não pode, né, aceitar isso, ou você não pode, né, você tem que se impor dessa maneira, você tem que fazer tal coisa dessa maneira. E ela falando, mas primeiro que eu vi que deu errado, né? Eu sei que elas são feministas e eu sei que não é essa a posição da igreja, não é a posição do credo que eu tenho. Eu vejo que não é uma dinâmica que vai funcionar no meu relacionamento. Como é que você faz para lidar com essas tensões, né, diante dessa tensão entre a dinâmica do casal, né, fazer com que as pessoas respeitem a dinâmica do casal, porque é isso que eu acho que hoje em dia existe um desrespeito à dinâmica do casal. Se o casal chegou àquela conclusão e é assim que o casal faz, por que as pessoas, principalmente, né, como no caso da Stephanie, né, os familiares mais próximos, ou a mãe que é feminista de geração já, né? Por que ela não consegue simplesmente, tá bom, olha, eu não sou livre e empoderada, então eu não posso utilizar-me da minha liberdade para dar, né, ao meu marido a palavra final sobre um determinado assunto sobre o qual você discorda, por exemplo, e também aquela outra questão. Peraí, mas se você existe tipo assim, tem a vontade do marido e tem a vontade da mãe que é feminista, certo? Ou a forma de fazer da mãe que é feminista. Eu não posso ser manipulada pelo marido, mas eu posso ser manipulada pela mãe que é feminista, né? No caso da Stephanie, por exemplo, né? Outra coisa que eu também gostaria de comentar, você quer? Eu quero. Sim, por favor, é que fica muita coisa depois, né? Bom, deixa eu ver se eu consigo pensar. Então, a Fá falou de natureza, né? Uhum. Eu aproveito para recomendar, eu ando lendo bastante Edith Stein, né? Ela tem artigos sobre... Eu ia falar sobre isso. A natureza do homem e da mulher de acordo com a graça. Né? Não vou fazer um vídeo sobre isso, né, agora, mas só para comentar. O quê? Para fazer um vídeo? Para você falar sobre isso também, pode fazer um vídeo. Sim, mas ela fala, assim, são vários artigos, né? Eu recomendo esse específico, né? A natureza do homem e da mulher de acordo com a graça. Mas tem outros também, né? E o que ela aborda? É justamente essa questão do homem como a cabeça, mas como toda a cabeça ela não é independente do corpo.
Então, quando você está dentro de um relacionamento, e isso é um problema da sociedade de modo geral, não é um problema só dos homens, né? Não é um problema só das mulheres, nem um problema dos homens. Essa ideia da interdependência do casal também foi destruída, né? Então, o casal se junta e cada um quer ter sua vida, né? E isso, ela aponta, e na minha opinião, muito acertadamente, que isso não funciona. A cabeça e o corpo são interdependentes. Então, quando você diz que o homem é a cabeça, justamente é naqueles momentos em que há uma discordância, alguém precisa ter uma palavra final. E isso não é no casamento, isso é só no casamento, né? Isso é em tudo, né? Por que tem hierarquia, né? Alguém precisa dar a palavra final quando tem uma discordância. Eu até estava contando para ele que eu recomendei a alunos, quando vocês forem fazer trabalhos em grupo, tentem estabelecer tarefas diferentes, né? E alguém para dar a palavra final. Nesse aspecto, você tem a palavra final. Naquele aspecto, é você que tem a palavra final. Então, deixa bem definidas né? Olha, nisso você tem a última palavra. Nisso eu tenho a última palavra. Nisso estão os dois de acordo. É isso que eu falo. Eu desrespeito, às vezes, a dinâmica do casal, porque eu vejo muita força da sociedade querendo se intrometer nisso daí. Tem um outro aspecto Então, só deixa eu concluir. Porque o que acontece, né? O que a gente vê? É impossível, dentro de grupo também, dentro do ambiente de trabalho, cada cabeça é uma cabeça, de fato. Cada um tem uma opinião, às vezes elas vão convergir, às vezes elas vão divergir. Qual que é a solução da sociedade ultimamente, na minha opinião, quando os dois não conversam naquele aspecto? Você vai lá e se separa. Porque é a única alternativa. Se não tem ninguém ali dando a última palavra, então... e aquele negócio de confiar na palavra, né? De confiar na última palavra, né? Confiar de que é a coisa acertada a se fazer, né? Essa é a parte mais difícil, na minha opinião, né? Porque a gente cresce com essa autonomia. E aí a mulher, ultimamente, tem ouvido muito isso, né? Você tem que ser independente, você tem que ser autônoma, você tem que se bastar, né? Agora, isso é muito difícil dentro do relacionamento, né? E não é só que a mulher vai ser dependente do homem. Não, quando você se junta, vocês dois dependem um do outro, né? Só que a mulher ultimamente tem sido bombardeada com essa ideia de independência, com essa ideia de empoderamento, com essa ideia de, né? E isso torna muito complicado. E aí torna a situação muito complicada. E aí vem muitas vezes a família, que ultimamente parece que em briga de casal, aquele ditado, em briga de casal ninguém mete a colher, foi invertido, né? Em briga de casal todo mundo mete a colher. Todo mundo mete a colher, é verdade. Então, e é complicado. Então eu entendo o que a mulher do Tim Gorman estava falando, né? Steph, ela estava falando. É realmente muito complicado quando você estabelece uma dinâmica diferente, uma dinâmica que está embasada em preceitos que vêm da sua fé também, né? Que vem... E a Edith Stein é uma mulher muito equilibrada, na verdade. Se você for ler o que ela tem para dizer ali, ela é muito equilibrada. Ela escreve de uma forma muito reflexiva, né? Você vê que quem está assistindo e não sabe quem é Edith Stein, você pode dar um... Ela é eu não sei se dá pra dizer que ela é uma doutora da igreja, né? Eu não sei. Mas ela fez status de doutora não, já? mas ela foi considerada mártir, né? Da igreja. E ela escreveu muito. Ela veio de um cenário de feminista, né? Ela chegou a ser, né? E aí ela se converteu, ela era judia. Judia continua sendo. Se ela virou católica. Ela se converteu ao catolicismo, também muito a contragosto da família, né, de algumas pessoas da família, e ela se converteu, entrou, né, na vida religiosa mesmo, e ela, como ela tinha essa coisa do feminismo, ela se dedicou bastante a pensar sobre essa questão da mulher, da natureza, do lugar da mulher na sociedade, do lugar do homem na sociedade. Ela tem artigos muito bons também sobre profissão, né, inclinação do homem e da mulher, o que é quase um pecado hoje em dia você falar que homens e mulheres têm inclinações, né? Quando às vezes é muito óbvio que mulheres e homens têm inclinações porque diferentes. a gente fala assim, o ideal seria a mulher ficar em casa, mas às vezes simplesmente não é possível por causa da situação financeira do casal, naquele momento. Isso, assim, eu não vou voltar a falar de novo que a dinâmica entre homens e mulheres durante até muito pouco tempo atrás era a dinâmica do campo, né? Não tinha essa questão de o homem ia trabalhar, a mulher ficava em casa, porque o trabalho no campo existe, assim, tipo, enquanto alguém tá lá carpinando, cuidando dos bois, tem alguém lá dando
milho para as galinhas, né? Então, eu vi isso, né? Minha avó, minha família é mais do campo, e eu vi assim, eu pude ter essas conversas e perguntar como que era, como que funcionava essa dinâmica. Então, essa questão mais urbana, enfim, não existia. Mas, para não me desviar muito, tem mais um aspecto que eu gostaria de abordar antes de concluir o vídeo, que é aquela história, aquela ideia, e chega a falar naquele vídeo do Tim Gordon e da Stephanie, mas também tem, o Better Bachelor também tem, mas tem um monte de autor de gente que aborda essa questão, que é a seguinte: como o cérebro da mulher é hipergâmico, se ela não está envolvida como se diz, que eu falo de... Que eu até falo que você não é protagonista, você não está no protagonismo, você está como Não é colaborador, é suporte. suporte. Se a mulher não se coloca, não está na posição de suporte, se ela não está dando suporte a algum projeto do marido, e ela ela é obrigada a dar todo o suporte a uma figura masculina no ambiente de trabalho, as chances de que ela se sinta atraída pelo chefe ou por algum colega de trabalho aumenta muito, né? E isso também é muito pouco falado na sociedade, ou seja, é muito simples. Não é uma questão de a mulher ela tem que ser submissa ao homem, por isso que ela tem que estar na posição de suporte. Não é só essa questão, é uma questão de como a mulher é hipergâmica, como ela tem essa inclinação natural a se sentir atraída por alguém que está numa posição superior a ela, né, ou que ganha mais que ela, ou qualquer coisa assim, que alguém que tem mais segurança, qualquer coisa que seja. Se ela não está envolvida nos projetos do marido, não está comprando o projeto do marido, não está dando suporte para ele, para o marido, mais do que está dando suporte para o próprio chefe, a chance de um divórcio aumenta. Eu gostaria que você comentasse sobre isso. É complicado isso, ainda mais porque eu sempre trabalhei em ambientes em que os meus chefes eram mulheres, né? Mas eu entendo a sensação. É porque dá aula, né? Porque eu dou professor aula. É uma área bem feminina, né? Isso, e isso volta um pouco para a questão da inclinação. Talvez eu faça um vídeo mais... Eu sou tão perfeccionista, né? Que eu acho que eu preciso ler a obra inteira antes de falar. Mas volta para a inclinação, né? E aí, se a sociedade tira esse caráter, né? Homens e mulheres não têm inclinações diferentes, não têm habilidades diferentes e potencialidades diferentes. Não sei se potencialidade é uma palavra, mas... E você para de pensar sobre isso, né? Então, a própria Edith Stein também fala dessa questão de a mulher se realizar mais nessa coisa do suporte, né? Ela consegue desenvolver mais ela mesma também, estando nessa posição. Essa seria uma das inclinações da mulher, né? Então seria natural você esperar que quando ela está nesse papel no trabalho dela e ela não tem uma coisa próxima dentro de casa, não é surpresa que ela vai começar a se sentir atraída. Quer dizer que ela vai trair o marido? Não necessariamente. Mas é um passo já. É um passo. Você é uma situação em que vai expor essa mulher assim, se sentir mais atraída por aquela figura de autoridade. E hoje em dia, com todo incentivo, com quem ela está colaborando, né? E todo o incentivo que ela tem para larga esse cara aí, esse mané que tá do seu lado, para ficar com um cara melhor, porque isso que é hipergamia, no fim das contas, né? E não é uma falta de ambição. É porque a mulher é da natureza da mulher, justamente ser ambiciosa nesse ponto, nesse sentido, né? Então, de buscar sempre o melhor, né? Então, o errado é a gente não estar falando sobre isso, né? Nós mulheres não estarmos falando sobre isso, porque isso pode ser bom e pode ser ruim, dependendo do cenário, né? Então, nessa situação, é uma característica ruim, né? Sim. Quando a mulher está buscando, quando ela está exposta a esse lugar em que ela é a secretária, por exemplo, que está o tempo inteiro junto com o patrão, colaborando nos projetos mesmo que ela seja, ela é uma executiva, uma gerente ou uma diretora, que trabalha com um monte de outros diretores na empresa. Ou uma gerente, que trabalha com um monte de outro gerente, um monte
né? Então, nesse momento, isso vai ser uma coisa ruim. Se você tá... se essa hipergamia, ela tá funcionando para a mulher buscar o que é melhor para quem tá em volta dela, porque, né? Que é o negócio dos filhos, né? Porque a ideia seria o seguinte, que o pecado original, né? O Deus não colocou essas características na gente à toa, né? Então a ideia é que existe sim, do ponto de vista da sociedade, algumas benesses, né? Na questão hipergâmica. Mas isso não é para quando ela já está dentro do relacionamento. Depois que ela já está dentro do relacionamento, ela tem que ser podada com relação a isso. Ela tem que ter essa consciência, ela tem que saber lidar com essa hipergamia. Porque senão ela vai olhar para o lado e ela vai querer pular para o galho mais alto. Isso não é só no relacionamento também. E é lógico que a gente está falando de um traço feminino, assim como os homens têm os traços masculinos que eles têm que modular, que eles têm que podar, Sim. que eles têm que trabalhar, a gente também tem. A única coisa, como o Rafael sempre fala, a gente fica falando dos efeitos dos homens, e eles têm que controlar a agressividade, eles têm que controlar... E a gente não fala para as mulheres quais são aquelas características que ela tem que estar atenta a, né, e modular. Então, uma mulher que está trabalhando como secretária ou como executiva, se ela estiver ciente de que ela vai sentir isso, talvez ela consiga lidar com isso. Mas você quer ver que a hipergamia, mesmo com relação aos filhos, pode ser ruim. Porque se ela for descontrolada, vamos supor, ela pode... de repente nenhum homem é bom o suficiente para a filha dela. Nenhum futuro é suficiente, nenhuma profissão, nenhuma escolha nada sua é o suficiente. Dos filhos, Pros filhos também, mas era o que eu ia dizer. Não é só uma questão de homens. Eu sinto que a mulher, como essa hipergamia está correndo solta, né? Ela está sendo estimulada pela sociedade. A mulher está sempre insatisfeita. É natural, porque a carreira dela nunca vai ser a melhor possível. Também, né? Ou a casa dela nunca vai ser a melhor possível, sempre poderia ser melhor. Se você nunca vai estar satisfeita, né? Com nada. Então eu acho que isso tem muito a ver também com a crise dos 30, porque com 30 anos é aquele momento em que muitas das suas decisões estão começando a dar frutos, ou você está se assentando em algumas áreas, seja na área profissional, na área familiar, numa primeira casa que você compra, primeiro carro, alguma coisa assim. E você começa a se questionar. Você está se questionando o tempo inteiro, então você continua se questionando. Será que eu devia estar com um carro melhor agora? Eu devia estar numa casa melhor agora. Eu devia estar com um namorado melhor agora. Eu devia estar com um marido melhor, sabe? O tempo inteiro a mulher fica se questionando. Eu sinto que isso está gerando uma insatisfação geral, né? Tanto que essa coisa da crise dos 30, ou a mulher que está sempre reclamando, isso virou um lugar comum, né? Tem até aquela tirinha, né? Mulher aos 30, mulher de 30, né? Não sei. Mas é curioso, porque quando você para olhar, uma das reclamações das coisas que os MGTOWs levantam, por exemplo, é com relação ao comportamento das mulheres durante os seus 20 anos. Aquela é a época dela arrumar um cara e investir no cara, certo? Porque, ou seja, é naquela idade em que ele ainda não é grandes coisas, ele ainda está começando a vida dele, e as mulheres não querem saber. Elas querem andar o carrossel, né, de alfas, né? Ou elas querem sair pulando de um alfa para outro, certo? Nessa idade. Ou elas estão buscando já aquele super beta que ganha muito melhor que ela, que tudo mais, né? E nada disso para o homem é garantia de que ela não vai chegar nos 30 anos, e se ela não puder, ela não vai pular de novo para um galho mais, tentar pular de novo para um galho mais alto, mesmo que para isso ela tenha que arruinar a vida da família inteira, que volta para aquele caso que eu falei no começo, né? Que o cara falou, mas a moça tá admitindo nas palavras dela que devastou o marido, devastou os filhos, que os filhos estão devastados, que tá todo mundo infeliz, que até o cachorro tá infeliz e que ela tá infeliz. Ela não conseguiu ficar feliz ainda. E aí perguntando, mas vocês estão... moça o life coach, o coach, né? Você tá me prometendo, você me falou tudo isso, por que eu tô tão infeliz? Né? E o pior é que ela tá no começo da história ainda. Se você olhar para as estatísticas, os índices de felicidade feminina têm caído, e eu acho que é muito por causa disso. E assim, nossa geração, eu vou encerrar aqui falando disso. Nossa geração... Ela já está começando a ver os frutos
dessa tendência da sociedade de gerações passadas. E a gente está começando a olhar e falar, olha, não tá dando certo isso daí. E eu vejo que tem uma molecada que já tá mais assim, uns 15, 16 anos, que já estão com uma outra preocupação, que o negócio de moleque tem 15 anos e já é MGTOW, entendeu? Mas você também vê mais isso do lado das meninas, né? Ou não? Talvez as meninas. Eu acho que as meninas também. Porque, que eu tô falando, você para pra conversar com essa menina, eu não sei quantos anos ela tem. Pô, super novinha. Ah, não dá pra ouvir minha avó, não dá pra ouvir minha mãe, não dá pra ouvir minha tia, não dá pra ouvir... Não tem que ouvir ninguém, eu vou ficar... Porque senão, né? Então, é complicado, ou seja, é uma quebra da hierarquia das gerações, aquele negócio de você com poder confiar, né? Que é isso que eu acho que também está se perdendo, e eu gostaria de concluir com isso. Que é o fato de uma geração sentir que não consegue mais confiar no que a anterior está dizendo, né? Sim, e eu acho que é bom, isso... porque... Sim, mas tem lado ruim também, né? Né? É bom porque é necessário. Mas é ruim porque é a ordem natural a ordem natural das coisas, né? Que vai ficando para trás, né? Então... E é aquela história também de você tem que tomar cuidado para não jogar o bebê junto com a água suja, né? Sim. Da banheira. Qualquer radicalismo também é sempre ruim, né? Mas eu acho que a gente pode concluir dizendo que justamente o que o Rafael argumenta, né? Que há poucas mulheres falando sobre isso, concordo que há poucas mulheres falando sobre isso. É um tópico bastante sensível porque você sofre bastante pressão de grupo, né? Seja dentro da família, seja com outras mulheres. Eu acredito que essas pessoas que escrevam na revista, ou muitas mulheres que se sentem impelidas a defender essa ideia, são pessoas que têm dificuldade de admitir para elas mesmas que não deu certo, na verdade, né? Claro, sempre tem as mal intencionadas. Né? Tem as pessoas que realmente estão agindo de má fé, porque querem ver o circo pegar fogo, né? Querem que todo mundo se lasque, etc. Mas acho que também tem muitas que não têm coragem às vezes de admitir. Tem uma outra coisa também, que às vezes é só a falta de não conseguir pensar, de ir até as últimas consequências do que está pensando, do que está pregando. Porque é aquele negócio. Mas é que é doloroso ir até as últimas consequências. Sim, mas o que eu falo é que, assim, por exemplo, você tem um casal, que é o caso da mãe da Steph, né, dos parentes dela que ela estava comentando, né? Olha, são feministas, certo? E aí eles tem a dinâmica do casal, exatamente o que ela falou. Puxa, essa pessoa que está dando o conselho fala, não, você tem que ignorar o marido, ela tá levando aos últimos... Tá, mas o que você está sugerindo é uma briga de casal, que pode resultar, como toda briga de casal, no fim do relacionamento e em crianças que vão ter que lidar com pais separados logo de cara. Tudo bem, mas até que ponto aquele casal dá certo não machuca essas pessoas também? Quer dizer, eu vivi a minha vida inteira assim, eu acreditei a vida inteira assim, eu vou agora dizer que o que eles estão fazendo está dando certo é totalmente contrário do que eu fiz a vida inteira. Né? Então também acho que tem esse lado, principalmente quando você está falando de gerações mais antigas, né? Que já estão vivendo dessa forma, que já defenderam isso com unhas e dentes, aí você chegar e encarar que não, esse casal tá mas é bom lembrar também que não dá para generalizar. Tem muita gente aqui no Brasil, principalmente, comparando com os Estados Unidos, por exemplo, que o Brasil ainda tem uma estrutura familiar muito boa comparando com o restante do mundo. Não vai falar, a gente sempre tem gente falando assim, não, tá tudo perdido, tá uma porcaria. Tá piorando, mas se comparar com o restante do mundo, né? Estados Unidos é desesperador, por exemplo. Eu tava vendo essa semana aí, os Estados Unidos, olha, é de ficar embasbacado, porque todo mundo admira tanto os Estados Unidos, mas se a estrutura familiar deles lá não for corrigida muito rápido, lá não tem futuro, não. Não tem futuro, não tem como. Toda essa quebradeira que o pessoal tá vendo do Black Lives Matter e tudo mais, é por causa da esquerda e tudo mais, tem questões sociais muito profundas ali, né? E é o negócio dos rumos da sociedade, que é o título do que eu estou colocando aqui no vídeo, que é, né, os caminhos da felicidade e os rumos da sociedade. Porque quando você tem, estatisticamente, por exemplo, filhos de pais separados, filhos que crescem longe dos pais, se tornam mais... A criminalidade aumenta, né? O desempenho escolar diminui. Então, fala-se... Então, tem uma série de questões, né,
em que você pode esperar uma piora, né? Então, e aqui no Brasil a gente ainda tem chance, eu vejo que o Brasil ainda tem até porque nós estamos muito atrasados, todos os movimentos que acontecem aqui no Brasil, se você olhar para o resto do mundo, eles estão com bastante atraso, né? Então até o êxodo rural que o pessoal fala, nos Estados Unidos aconteceu mais de 100 anos atrás, aqui no Brasil foi o quê? Na década de 70, 80, né? Minha família, eu conheço um monte de gente que é gerente de banco, você vê, uma geração atrás estava todo mundo no interior, morando na fazenda, certo? Um monte de gente, gerente de banco, diretor de empresa, dono de empresa, o meu pai, a família do meu pai, uma geração atrás estava todo mundo no campo, família numerosa, de 10 filhos, né, ou mais. Bom, é isso. Palavras finais, Julia? Palavras finais, eu acho que nós mulheres temos que começar a pensar um pouquinho o que a gente está dizendo, né, em grupos ou, né, umas para as outras. Eu acho que a autoanálise é sempre benéfica, né? Às vezes falta coragem para fazer a autoanálise, né? Acho que a sociedade brasileira tem que parar de se meter na vida dos outros. Acho que a gente está deixando essa mania correr solta, né? Como se fosse bonitinho, legal você ficar dando opinião, né? Levar mais a sério a sabedoria popular de que em briga de marido e mulher, né? Não se mete a colher, justamente porque você compra pro seu lado, se aquele relacionamento termina, você tá subscrevendo ali, né? Então, o que me assusta eu sinto que muitas mulheres não ligam, né? Pra elas realmente, foi o melhor pra você, né? É do que como se a gente soubesse o que é melhor uns pros outros, assim. A gente às vezes não sabe nem o que é melhor pra nós, né? Imagina você saber o que é melhor pra todo mundo. Vai desligar. Peraí que eu já E também essa coisa o mundo, né, também influencia, né? Então, eu acho que a gente se afasta bastante daqueles princípios cristãos também de o que é o ser bem-aventurado, né? A gente sempre ouve isso. A gente, como uma mulher inconformada, né? Principalmente, estou falando mais das mulheres, mas acho que os homens também estão sofrendo esse tipo de pressão, tá? A gente fica nesse inconformismo de que a gente tem que ter uma casa melhor, ter um carro melhor, ter um emprego melhor, ter um marido melhor. Isso são tudo coisas muito materiais, né? A gente parou de olhar para o ideal pessoal, né? Como eu posso ser melhor emocionalmente, espiritualmente, né? E a gente fica buscando essa nossa hipergamia, tá sempre buscando muita coisa material, né? O que acho que é um reflexo de como o mundo tem funcionado, né? Muito além da questão social, de governo, o excesso de materialismo, às vezes, ele nem se traduz em bens materiais também, né? Mas o mundo está indo para um lado muito materialista, em que tudo que a gente pensa de ideal está traduzido em matéria. Num bem-estar, de alguma maneira. Bem-estar, né? de alguma maneira. Ou numa ideia de felicidade. Isso, né? uma ideia de felicidade que a gente se cobra tanto de atingir. Isso, você tem que ser feliz, né? Você tem que ser feliz e tudo mais. E quando, na verdade, a vida não é feita para você ficar se sentindo feliz o tempo todo, né? Porque má feelings, né? Não é atrás do... Tipo, como eu estou me sentindo... Tipo, esse ideal inalcançável de felicidade. De estar se sentindo absolutamente feliz e realizado o tempo todo, né? Como se você estivesse eternamente de férias numa viagem que dura 11 meses de um ano e você tem que trabalhar um mês, né? Então, eu acho que a sociedade ela acaba passando muito dessa imagem. E tem um monte de coisa que a gente tem que combater hoje em dia. Eu sempre falo da assídia. A assídia atinge homens e mulheres hoje em dia, com certeza, né? Assim, tipo, atinge assim, eu tô dando... É cultivada, né? Não só de natureza, porque tem aquela assídia que é de natureza, mas... Então, eu vou ficando por aqui, encerrando por aqui. Agradeço muito a sua presença, Júlia. Está convidada para fazer um vídeo aqui no canal sobre a Edith Stein, sobre a obra da Edith Stein, que você tem lido bastante, né? E mais alguma coisa? Não. Então, eu vou ficando por aqui. A gente é professor, né? Quer ficar falando a noite inteira. Então, eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. Fiquem com Deus. Deixem os seus comentários aí aqui embaixo. Inscrevam-se no canal, né? Cliquem no sininho. E, bom, é isso, sobretudo, né? Então, um forte abraço e fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau.